Diga, eu creio que Deus moveu o que foi necessário para eu ser transformado. Eu tomo posse desta palavra para minha vida. Amém, amado? Senta aí, meu querido. Aleluia. Eu quero falar hoje como tema o cuidado de Jesus, né? Cuidado de Jesus é algo fantástico. Nós, seres humanos, somos frágeis por natureza, né? A gente pensa que é forte, às vezes até faz uma selfie parecendo que é muito forte, mas nós somos muito frágeis, né? O nosso intelecto é frágil, nosso corpo é frágil. Já viu? Alguém pega aí uma gripe forte, ele já fica abatido. Nós somos frágeis, mas Ele é forte, e é nisso que nós glorificamos. Nós, seres humanos, somos frágeis por natureza, e eu costumo dizer que tanto homens como mulheres fomos criados por Deus, mas fomos mimados por Jesus. Diga, eu fui mimado por Jesus. Você já reparou quanta gente fala isso? Ah, eu não vou mais da igreja porque não aconteceu tal coisa. Ah, eu não quero mais, né? Eu não leio a Bíblia. Tudo é motivo de ficar babando e fazendo graça, né? Nós somos muito mimados, e o pior de tudo é que Ele ainda cuida de nós, é que Ele ainda nos pega no colo, nos carrega, nos dá proteção, nos dá toda a condição. Quando você acompanha no Novo Testamento, a gente pode perceber que Jesus sempre ensinava a seus discípulos, cuidando, protegendo, orientando. Mesmo assim, Ele nunca deixava eles perdidos nas dificuldades do mundo. Com tudo que Ele ensinava, que Ele orientava, Ele era capaz e tinha um carinho especial de voltar para fazer mais alguma coisa, para ajudar, para mostrar caminho, para proteger, para liberar. Quando faltou o peixe, Jesus direcionou Pedro para ele voltar, né? Falou, volta lá. Ele falou, segundo a tua palavra, Senhor, eu vou voltar. E ele tem uma pesca fantástica. Quando faltou dinheiro para pagar o imposto, aí novamente o discípulo está lá preocupado, ele fala, vai, pesca o primeiro peixe, abre a boca dele, tira o dinheiro e paga o meu e o seu imposto. Ele vai sempre mostrando que ele tinha um carinho especial. Quando encontrava alguém enfermo, Jesus curava, curou leprosos, curou mudo, curou cego, curou endemoniados, em especial o gadareno, que nem se fala, né? É um dos mais complicados ali. Foram muitos que foram curados e libertos por Jesus. Quando faltou a comida no meio de um lugar esmo, lugar longe, né? E os discípulos ficaram preocupados. Ele falou para eles, olha, dá-lhes voz de comer. Mas quem orou para que o pão fosse multiplicado? Jesus. Naquela hora Ele deu para eles a glória de distribuir, mas foi Ele que buscou no Pai a resposta que era necessária. Esse mimo, esse carinho, né, sempre nos deu condição. Ele sempre foi um mestre, Ele sempre foi alguém que ensinou eles a serem ousados, preparados, né, para fazer coisas tremendas. Mas, como a gente sabe, chegou um tempo que as coisas se complicaram. Chegou um tempo que Jesus precisava partir, e partiu, né? Ele acabou sendo crucificado, e aquele momento não foi fácil, nem para ele, nem para os discípulos dele que estavam em volta, e que tinham uma confiança, que ele era a segurança deles. Jesus em todo o tempo apontou o Pai, Ele sempre mostrava na direção o Pai, Ele sempre dizia que a honra era do Pai, e até mesmo que só saberia o dia da volta, ou seja, de vir retirar o seu povo, seria o Pai. Mas o povo ficou tão perto dele fisicamente, que começou a acreditar que sem ele nada poderia acontecer. E aí você vê até mesmo no caminho de Emaús, aqueles homens andando, e quando Jesus encosta neles, eles começam a falar que tinha sido perdida a situação, que o profeta deles tinha morrido. Jesus pergunta mais um pouco, e eles falam o que para ele? Poxa, você não é daqui? Você não sabe o que está acontecendo nessa cidade? Até que Jesus parte o pão, e eles percebem que o coração deles ardia. Ei, Jesus estava mostrando o que? Não era fisicamente, o estabelecimento era espiritual. Ainda que aquela carne fosse realmente, como ele diz, ainda que aquele templo fosse todo destruído, fosse quebrado, em 3 dias ele reergueria. Ele estava falando do prédio? Não, ele estava falando
dele. Estava falando, não se preocupa não, apesar da situação ser complexa, em 3 dias a gente resolve esse negócio. Em 3 dias eu vou ressuscitar, e aí sim eu posso ter a disponibilidade de ir para o meu Pai e até mesmo ajudar vocês espiritualmente, sendo uma ferramenta não ali apenas física, mas espiritual. Isso é muito importante. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que Jesus, ele estabeleceu a visão do Pai, e ele pede para que a gente persevere nessa visão. Diga, perseverar. Não é quando eu vejo, quando eu pego, quando eu tenho, mas é quando eu acredito, é quando eu me estabeleço na fé. Se aquele momento que o pastor Fábio falou, olha, ele chegou ali naquela hora, e ele não tinha outra saída, ele poderia ter negado, mas se ele negasse não aconteceria a nossa salvação, e ele vai e estabelece a visão do Pai. Ele mandou Jesus vir a esta terra, ou enviou Jesus a esta terra, para que ele pagasse um preço que era o nosso preço. Se ele parasse, o preço não era pago, não haveria salvação. Então Jesus vai até o fim, e estabelece, se posiciona, para quê? Para que nós fôssemos salvos, para que você e eu fôssemos abençoados. Mas voltando à situação, que a gente percebe aqui, é que eles ficaram sem Jesus, os apóstolos, e naquele momento que eles ficaram sem Jesus, a cabeça deles ficou balançada. Olha o que diz aqui em João 21, João 21:1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei-mo dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Amém? Aí você percebe algo interessante. Eles ficaram 3 anos com Jesus, ouviram Jesus dizer que ele ia, vamos dizer assim, ser retirado da terra de uma forma difícil, mas que em 3 dias ele ressuscitaria. Eles foram até a porta do túmulo, não encontraram, o corpo de Jesus, mas de repente bate aí uma tristeza, bate aí um medo, bate aí um pavor. Peraí, nós estamos só, nós estamos perdidos. Então eu comecei a colocar aqui: como vencer a sua fragilidade. Ele tem um cuidado especial, Jesus tem um cuidado de nós, mas nós somos frágeis, e a gente precisa aprender a vencer a nossa fragilidade. Primeiro item que eu vejo aqui é: não se permita perder a visão. Diga: eu não vou permitir. Sabe quando as coisas dão erradas e você já começa a não acreditar mais? Você diz que amava a Deus, que Jesus era o Senhor da sua vida, mas de repente as coisas começaram a dar errado e você já começa a abrir mão. O que eles fizeram aqui. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades,
e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amado, a gente percebe que sempre tem um que tem liderança. Sempre, nos grupos, sempre vai ter um que quando ele fala, os outros vão atrás. Eles estavam desanimados, e Pedro agora coloca a visão: peraí, eu vou pescar. Todos eles falam o quê? Nós vamos também, nós vamos ficar junto com você, nós vamos pescar. Só que tem uma coisa que talvez você não tenha percebido: o que eles eram antes de ser discípulos de Jesus? Você percebe como pode acontecer algo desinteressante quando a gente perde a visão? A gente volta à situação anterior. A gente, quando perde a visão, nós nos aceitamos àquela situação que já não faz mais parte da nossa vida. Não fazia mais parte da vida deles serem pescadores, porque aquele dia Jesus disse para Pedro que farei de você pescador de homens, vou fazer de você um homem de Deus, vou colocar você para pregar o evangelho, vou fazer de você uma autoridade espiritual, vou fazer de você um profeta. E agora, quando vem a dificuldade, a primeira coisa que ele faz é voltar a ser pescador, e ainda ele vai e leva com ele todo o grupo. Olha que coisa terrível quando você perde a visão, que você pode não só perder a sua visão, você pode levar pessoas a perderem a visão com você. É hora de nós repararmos e prestarmos atenção quando nós temos um ministério, e acontece muito isso. As pessoas têm um ministério na igreja, Deus está usando na igreja, e de repente vem uma dificuldade, e o próximo passo é ele se desanimar, e o próximo passo é ele dizer que não vai mais, que não quer mais, mas ele não consegue ir sozinho. Ele vai contar para as outras pessoas, e como muitas vezes ele tem uma visão de liderança, uma posição de liderança, muitas pessoas saem com ele daquela posição de fazer a obra de Deus. Isso é terrível. Por quê? Porque está abandonando algo que Deus confiou a você. É o caso aqui de Pedro. Mas o amor de Jesus era tão grande, que ele percebe que aqueles que eram discípulos dele ficaram abatidos. E aqui diz que era a terceira vez que Jesus, depois de ter ressuscitado, se apresentava aos discípulos. Por quê? Porque ele sabia que o projeto era grande, e ele precisava que eles voltassem à posição na visão. Eles saíram para pescar. O que eles pescaram? Nada. Não pescaram nada. Por quê? Toda vez que você sair da visão, a bênção de Deus não te acompanha, e a realização não acontece. E aí você vai ficar mais ainda desprovido de paz, ou de vontade, ou de desejo de realização, porque você começa a dizer: está vendo? Não era mesmo, estava ruim mesmo, não valia a pena mesmo. Mas isso não é verdade, é o contrário. Deus está querendo trazer o resgate da visão, a restauração do projeto. Então, quando você sai da visão e começa a dar tudo errado, não é porque Deus quer castigar, na verdade Ele quer trazer você de volta. Ele quer mostrar para você que tem algo que é da sua vida e você abriu mão, você deixou. É muito importante, né? A dificuldade veio sobre eles, perderam a visão e voltam às origens. Isso não pode, não é bom. Não permita que as suas dificuldades te levem de volta ao teu passado. Tem gente que era do mundo e se converteu, abandonou amizades erradas, abandonou comportamentos errados, abandonou uma porção de coisas. Daí ele começa a ter alguns momentos de aflição. Ele pensa assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar às minhas amizades, porque eu era até feliz. E daqui a pouco ele está novamente se envolvendo com coisas que não são boas, bebida, prostituição e etc, etc. E ele nem percebe que aquela alegria é passageira, é momentânea. Eles subiram no barco e foram pescar, mas nada apanharam, era passageiro, era momentâneo, não era algo que levaria eles a uma realização. Dessa visão eles entram como derrotados e saem como derrotados. Eles subiram no barco porque estavam infelizes, e quando eles descem no barco, eles estão infelizes, porque eles não pescaram nada. Quando você sai da visão de Deus, é isso que acontece. Você vai somar comportamentos e situações que não vão te levar para cima,
que vão te manter freado, preso, desanimado, abatido, porque ela não é a visão que está posta para o seu coração, para a sua vida, para a sua realização. Eles se esqueceram do ensinamento de Jesus. Quando eles precisaram de pães e peixes, o que aconteceu naquele dia? Houve a multiplicação. Eles tinham muitos peixes? Não, pouquinhos peixes, pouquinhos pães, mas quando elevaram ao Senhor e oraram, multiplicou-se. Juntaram lá 5.000 pessoas que comeram, mais mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos. Ou seja, pegar o barco e ir pescar não era a saída adequada para a vida deles. Era melhor eles terem ido orar, terem ido em intimidade com Deus, buscar no Senhor a resposta, porque Deus multiplicaria a paz e traria a realização e fortaleceria eles daquilo que fosse necessário. E nós precisamos mudar a nossa forma de ver. Nunca se esqueça disso. Diga: retroceder jamais. Fala: eu não vou retroceder, porque não é realização, não é vitória, sempre vai trazer a vergonha. Imagina, eles sobem todos no barco, entram, levam talvez a isca, as coisas, a rede, sei lá o que eles foram pescar, como é que eles foram, mas quando eles voltam, eles estão só com uma rede suja e sem nenhum peixe. Não deu nada certo. Segundo, como vencer a fragilidade? O pânico atrapalha a sua visão. Toda vez que você estiver em pânico, pare e ore. Acalme seu coração primeiro, porque a agitação rouba a sua visão. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Não conheceram. Talvez não fosse a mesma visão, assim, tão parecido como eles estavam acostumados, o brilho, a presença de Jesus não fosse a mesma. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Eles conversaram com Jesus: apóstolo, mas e se ele estava, talvez corporeamente, um pouco diferente? Eu não sei. Mas veja, diz que as coisas do Espírito são dadas aos... Se eles estivessem cheios do Espírito, eles teriam sensibilidade para perceber que eles estavam falando com alguém especial. Amado, quando você chega perto de alguém, ele vai orar com você, você sente aquele arrepio no cabelo, de repente ele começa a falar em línguas, você fala em línguas também, ou começa a chorar. Por quê? Porque há uma unção se manifestando ao seu lado. Eles foram até Jesus, a unção perfeita de Deus, a graça perfeita de Deus, chegaram do lado dele. Jesus olha para ele, eles olham para Jesus. Jesus só pergunta para eles: vocês têm alguma coisa que comer? E eles respondem simplesmente não. Você já imaginou isso? Quanta gente vem à igreja como quem vai ao shopping? Quanta gente vem à igreja como quem vai na escola? Quanta gente vem na igreja como quem anda lá no condomínio que ele mora? Queridos, se você olhar para isso tudo aqui, ver essas garotinhas dançando, ver a banda tocando, ver uns pastores doidos falando em língua, e olhar para eles com olhos carnais, você vai dizer: que droga eu estou fazendo aqui? Para que é isso? Lá naquele barzinho, lá não sei aonde, lá as meninas dançavam melhor, porque elas não estavam nem com toda essa roupa. Se eu olhar para uma visão do mundo, isso é perda de tempo. Mas se eu começar a conversar com a pastora Sheila, ela vai falar de dança profética, de gente que foi curada através da dança, de coisas que acontecem através do louvor, de coisas que acontecem através do falar em línguas, que é outra história. Porque você sai do natural e entra no sobrenatural. Você não está olhando as coisas físicas, mas você está olhando com a visão espiritual. É diferente. Aí sim você vai entender que cada roupa tem uma razão, cada cor tem uma razão, cada procedimento tem uma razão, e isso não é feito de qualquer jeito, é feito com estudo, com preparo. Enquanto você vem aqui, talvez assista
duas, três músicas, as meninas dançarem. Elas têm horários com a pastora Sheila lá ora, ensina, orienta, prepara, estabelece, entra na dimensão de Deus para mostrar a elas que existe algo maior. Agora, se elas vierem aqui dançar só por causa do passo, ela vai descobrir que amanhã tem coisas lá fora que pode ser mais interessante, porque aos carnais, né, as coisas da carne, e aí é diferente. Quando nós olhamos aqui, nós percebemos que eles entraram na presença de Jesus e não reconheceram a Jesus. Lembra que eu falei do caminho de Emaús? Jesus entrou no meio deles, andou com eles, e eles conversaram com Jesus e não perceberam. Mas quando eles sentaram, quando eles acalmaram, né? Porque aí Jesus começou a citar para eles o que? A Bíblia, Pentateuco, os 5 primeiros livros, e começou a falar para eles: lembra, Moisés falou, lembra de Abraão, lembra disso, lembra daquilo. A bola foi baixando, eles foram ficando controlados emocionalmente, foi tirando deles aquele medo, aquele pânico, aquela dúvida, e eles começaram a parar para prestar atenção no que Jesus estava falando. E quando eles fazem isso, eles falam: poxa, fica conosco mais um pouco. Por quê? Porque agora eles estão começando a receber a energia, a força, o poder, a autoridade da palavra ministrada. Jesus estava ali ministrando eles de uma forma tranquila, e eles falam: não, fica com a gente, senta com a gente aqui. Quando Jesus senta e só faz uma oração, levanta o pão para o céu, apresenta a Deus e ora, os olhos deles, abrem na hora. Por quê? Porque tirou-se a visão do mundo, se estabeleceu a palavra de Deus, automaticamente você entra pela visão espiritual. Isso precisa ser falado e visto. Eles olharam para Jesus, mas não enxergaram. Jesus fala para eles: lançai a rede à direita do barco, achareis. Lançaram e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Quando nós estamos em pânico, nós não estamos capacitados a viver pela fé, porque a angústia, a tristeza, a dúvida, o medo, ele é o contrário da fé. E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então, quando eles encontram com Jesus, quando eles falam com Jesus, quando eles são orientados por Jesus, eles não sabem que é Jesus ainda, porque eles não estão olhando com olhos espirituais, eles estão olhando como seres humanos comuns. Quando você sai lá fora e começa a falar das coisas erradas que estão acontecendo no mundo, como estão tratando as crianças, como está acontecendo os roubos, como as pessoas estão perdendo o amor e a misericórdia, como as pessoas estão matando umas às outras, ninguém dá o menor valor. Mas por que eles não dão valor? Porque eles estão olhando com olhos carnais, e no olho carnal, olho por ele, dente por dente, que vence melhor, que for mais forte. Mas quando você consegue entrar e falar com um deles numa dimensão de ministrá-los, de transformá-los, é quando você ouve o testemunho dos pastores aqui dizendo: eu também roubei, eu também fiz isso, eu também fiz aquilo, mas eu não faço mais, porque Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Houve a transformação. Os olhos que eram fechados pela carne são abertos pelo Espírito, e uma nova condição se estabelece. Então o justo viverá pela fé. Não viveremos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Se você acredita que foi Jesus que te encontrou e te salvou, te justificou, então, por mais difícil que pareça, fique na posição com Jesus. Você acredita que Jesus te achou? Então fica na posição com Ele. Porque tem gente que diz assim: eu escolhi Jesus. Não, Jesus escolheu você. Ele escolheu você e abriu a porta para você entrar. Não saia, não abra mão, não aceite voltar às suas origens atrapalhadas. Você saiu desta visão porque não era boa. Você estava no mundo, mas você descobriu que o mundo não era bom, e aí você mudou a tua rota. Isso parece que não, mas nós temos muitas vezes, né, essas aflições
que tentam roubar a nossa paz e dizer que o que eu era é melhor. Eu era respeitado, eu era honrado, eu era esse, eu era aquilo. E um dia eu apanhei da bispa por causa disso. Eu fui, o pessoal falando coisas erradas sobre a vinda do Marcos, e aqui do apóstolo, e papapá, e eu falei para ela, sabe uma coisa? Eu estou pensando em voltar a trabalhar fora, em voltar a ser diretor de empresa, a assumir essa posição, porque olha, aqui ninguém respeita nada, e o pessoal não honra, e tal. Eu falei, é mesmo. Falei, rapaz, quando mulher fala é mesmo, é porque o bicho vai ficar feio. Aí ela pegou e falou, então você lembra quando você estava trabalhando, que você viajou, chegou no sul, e teve uma discussão forte lá com o seu diretor, e que você falou para ele, me leva de volta para o aeroporto que eu estou indo embora, eu não vou ficar aqui. E ele falou, que é isso, você é louco? Você falou, estou pedindo a conta, estou saindo, não vou ouvir, que eu não tenho que ouvir besteira de ninguém. Foi bom aquela época? Eu falei, não foi não. Está reclamando do quê? Eu falei, desculpa, foi engano, já estou voltando, já deixa para lá o que aconteceu, o que falaram mal, o que atacaram. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, e se tem uma coisa que o diabo faz bem, é esconder as coisas estragadas, para que você pense que são boas, mas depois uma hora você descobre que você estava no caminho errado, você volta a pedir perdão e se estabelece novamente com o Senhor. Quando dá tempo, beleza. Quando não dá tempo, que a gente às vezes enfia o pé na jaca, faz coisa errada, aí é pior. Então, antes de mais nada, reconheça, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e o amor e a misericórdia dele estão sobre a sua cabeça. Não deixe que o diabo tente mostrar para você uma fantasia bonita, porque é fantasia. Quando arrancar a fantasia, você vai ver que o mundo é podre, que as coisas são podres, que o dinheiro engana. Aí você vai descobrir que não vale a pena. Ela falou meia dúzia de coisas, ficou esperando eu o que ia falar. Na hora eu falei, ela tem razão, já mudei de opinião, já aceitei passar sufoco, mas com Cristo. Ser chamado de errado, não concordo com você, eu não sei, eu acho que você pega dinheiro da igreja, eu não sei o que lá, eu falei, melhor isso, porque Jesus disse isso, aquele que for perseguido por amor do meu nome, receberá ainda nesta terra 100 vezes mais, além do direito da vida eterna. Estou com ele e não abro. Jesus é o Senhor da minha vida. Como vencer? Como vencer a fragilidade? 3. A visão manifesta a provisão. Quando a gente entra ou volta para dentro da visão de Jesus, aceitando e entendendo, a provisão se manifesta. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e peixe posto em cima e pão. Eles chegaram na terra, Jesus precisou ir pescar? Já estava o fogo aceso, já estava lá o pão, já estava lá o peixe assando. Dá para você perceber a diferença? Ele é provedor, Ele nunca vai deixar você sozinho, Ele não vai deixar você passar a situação e não ter uma restauração, ou uma restituição, ou uma realização. É isso que eles perceberam. Espera aí, quando João fala para Pedro, olha, é Jesus, ele percebeu pelo quê? Imagina, o que bateu na cabeça de João? Ele mandou a gente entrar, mandou a gente lançar a rede, nós lançamos a rede, e a rede logo se encheu de grandes peixes. Esse sujeito está fazendo exatamente a mesma coisa que fez com Pedro lá no começo. Pedro pescou a noite inteira, sem nada ter apanhado, está lavando a rede dele, Jesus pede o barco emprestado para subir nele e ministrar, e de repente, quando termina de ministrar, ele fala para Pedro, volta lá no fundo, e joga a tua rede. E Pedro fala o que para ele? Senhor, não pescamos nada a noite inteira, mas segundo a sua palavra, segundo o quê? A sua palavra, nós vamos lá. E aí eles vão e pegam e largam tudo e vão embora com Jesus, não quer nem os peixes que ficaram. Aí você começa a perceber que mesmo que você não seja tão inteligente,
mesmo que você não seja o suprassumo da sabedoria, você vai lembrar que Jesus é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo poderoso, tremendo, glorioso, fiel, justo e verdadeiro. Ele faz uma vez o milagre, Ele faz duas vezes o milagre, Ele faz três vezes o milagre, Ele faz quatro vezes o milagre, Ele faz o milagre quantas vezes for necessário. Então, se você abrir a sua mente, você vai poder viver a promessa, ela vai se mover ao teu favor. Assim que eles reconhecem, eles vão onde Jesus está, os olhos deles foram abertos imediatamente. Olha que interessante, eles falaram com Jesus, eles responderam a Jesus, eles pegaram uma informação de Jesus e não sabiam que era Jesus. Mas assim que eles fazem a comparação, uma avaliação básica, João fala para Pedro, é Jesus. E naquela hora, imediatamente os olhos deles todos são abertos, eles já enxergam Jesus, já sabe, é Jesus, temos que voltar lá agora. Só não solta os peixes, uma questão de base, de respeito, etc. aqui. Mas é interessante, Jesus é o Salvador, é o nosso provedor. Se entendermos isto, com certeza buscaremos estar próximo dEle. Se você abrir o seu coração, você vai começar a entender que Ele já... Alguém já teve um milagre de Deus na sua vida? Se Ele fez um, por que Ele não pode fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ele é o mesmo, Ele não muda. Então eu preciso abrir o meu coração para entender isso. O salmista lá no Salmo 23, ele fala isso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele quer dizer, de nada terei falta, vou estar junto com Ele. Quando você estiver junto com Jesus, você não vai ter falta de nada. Mas por quê? Porque não é assim, vai chover na sua cabeça tudo que você precisa, não é isso. É porque você tem a convicção que o amor e a misericórdia dEle estarão com você todos os dias da sua vida. Ele vai estar junto com você no pouco, vai estar junto com você no muito, vai estar junto com você na enfermidade, vai estar junto com você na vitória, vai estar junto com você na sua derrota. Ele vai estar junto com você. Ele fala mais: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista está dizendo aqui, fica tranquilo, se você estiver com Ele, tudo vai acontecer. Ah, mas vai levar mais tempo, mais dificuldade, menos dificuldade. Meu irmão, Ele é capaz de te dar força para passar no meio da dificuldade e para vencer o que for necessário. Eu só não posso abrir mão daquele que é o Senhor da minha vida. Quando eles reconheceram que era Jesus, os olhos deles se abriram. Eles estavam na praia? Não. Mas como é que eles souberam que era Jesus? Por aquilo que Ele estava fazendo, o que Ele determinou. Jesus, Ele não muda princípios. Você conhece Ele, ou conhece a palavra dEle, não por aquilo que você pega, mas por aquilo que você ouve. Espera aí, o que Ele fez? Como é que Ele fez? É tal, espera aí, está dentro exatamente daquilo que Ele sempre faz. Ele sempre vai se manter, Ele não quebra princípios. Jesus vai pegar o princípio de Deus e vai se manter dentro deles, da honra, da obediência, de cada prosperidade. Ele vai manter dentro do princípio. Pedro volta para olhar novamente o que? O sinal que o Senhor deu. Eram 153 peixes grandes e a rede deveria ter se rompido, mas não rompeu. Milagre é milagre quando ele é completo. Não existe meio milagre para Jesus. Não existe mais ou menos. Ele quis mostrar para eles o tamanho, a proporção, aquilo que era real. Olha, foi feito, está na vida de vocês. Ele precisava desses peixes? Não. Volto a dizer, quando você procura por Jesus e se dispõe a ouvir ou buscar por Ele,
Ele é o provedor da sua vida. Ele abre porta onde não tem, e a porta que Ele abre, ninguém. Quando você entende isso, você não deixa mais de buscar por Ele, porque é isso que acontece. Eles chegaram na praia, quando eles olham lá, já está o pão assando, já está o peixe frito lá, assado. Peraí, eles já não sabiam nem o que falar. E aí Jesus fala para ele: puxa a rede lá, Pedro, puxa, vai lá, se alegra. O que Deus quer fazer conosco é mostrar que Ele é do sobrenatural. O que é impossível para você, o que não pode acontecer, o que você não sabe como fazer acontecer, você não sabe como mudar o seu filho, não mudar o seu pai, não mudar a sua esposa, não mudar o seu marido, você não sabe como fazer aquela empresa prosperar, você não sabe como trazer a receita, você não sabe como resolver a situação, e de repente você acha assim, então não tem jeito. Quando não tem jeito para você, tem jeito para quem? Você entendeu? Jesus estava mostrando aquilo para eles. Vocês não tinham nada que pescar. O pão e o peixe eu já tenho para vocês aqui pronto. O que eu disse para vocês continua valendo. Eu chamei vocês para serem pescadores de homens, para serem pastores, para fazerem uma grande obra. Não mudou. Deus chamou você para ser empresário, Deus chamou você para ser pai de família, Deus chamou você para ser crente, Deus chamou você para ser pastor, Deus chamou você para fazer coisas tremendas, talvez da dança, talvez do louvor, talvez das crianças, sei lá onde, mas se Ele chamou você, a palavra dEle continua valendo para a tua vida. Não mudou, não mudou. A dificuldade não tem essa capacidade. A dificuldade não tem a capacidade de roubar o que Deus entregou na sua mão. E Ele vai restaurar a sua casa, e Ele vai abençoar o teu trabalho, e Ele vai mostrar a você o tamanho da glória dEle, quando você se jogar no colo dEle. Isso é importantíssimo. Jesus tem o melhor para você, e sempre será capaz de te levar às tremendas realizações. Não tem impossível para Ele, amado. Isso é fantástico, a gente saber que nós somos limitados, mas Ele não é limitado. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, e você precisa estar pronto para isso, para andar nessa direção ou nessa dimensão, para que Ele possa mostrar a você. Eles não estavam enxergando Jesus, por isso não podiam receber o milagre de Jesus na vida deles, mas quando eles abriram os olhos para Jesus, o milagre já estava no barco deles, a rede já estava cheia. Você precisa abrir o seu coração para estar com Jesus. Mas apóstolo, eu tenho sofrido, as coisas não têm sido fáceis. Por isso que nós começamos aqui falando de quem? De Jesus na cruz, falando de Jesus que levou aquela surra, né, escoteado, falando de Jesus que colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele, furaram a cabeça dele, falando de Jesus que foi perfurado nos pés, das mãos, do lado, falando de Jesus que abriu mão dele mesmo para abençoar você. Por isso nós temos que mudar a nossa configuração, porque Ele não muda, Ele é sempre o mesmo para você. Ele, como posso dizer, Ele está sempre pronto para você, sempre preparado para você, sempre disposto para você. Mas Ele quer saber, e você está disposto para Ele? Está aberto para ir para Jesus, para acreditar que Ele te ama? Porque essa mudança é a base da realização. Não ouça o que os outros falam, ouça o que Jesus fala. Não, mas como é que eu vou saber se é Jesus falando? Você tem Bíblia? A boca de Deus é a Bíblia. Se você começar a ver pessoas falarem coisas que não condizem com a Bíblia, desliga o motor, porque o negócio está errado. Para naquela hora. Nós precisamos entender que toda vez que nós queremos traçar caminhos que não são aqueles que estão na Bíblia, nós estamos fazendo coisas da nossa carne, e aí a coisa se complica. Então esse momento é o momento de você se posicionar. Como vencer a fragilidade? Quinto e último, a visão de Jesus é servir. Diga, a visão de Jesus é servir. Eu tenho certeza que enquanto estava falando de visão aqui andando, você estava pensando, mas e Jesus? A visão dele é essa.
Se você entender que a visão de Jesus é servir, e você diz que é um cristão, então você é um seguidor de Jesus. Se ele quer servir, você quer o quê? Entendeu? É por aí. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Ele podia ter discutido com eles, poderia ter ofendido eles, poderia ter chamado eles de homem de pouca, vocês são homens de pouca fé, vocês não têm, brio, porque eu já ensinei, eu morri naquela cruz, eu sofri. Ele fala: não, chega aí, vamos jantar, vamos comer. Você já reparou quantas vezes você está amargo ou amarga? Fala para a pessoa do lado: você já reparou? Porque você ainda não entendeu a visão de Jesus para a tua vida. Você está aberto para servir, você está aberto para apoiar, você está aberto para ajudar, você está aberto. Jesus cura, liberta, restaura, transforma, abençoa. Ele não pergunta assim: qual o tamanho do seu pecado? Mas quantas vezes você cometeu esse pecado? Você andou por onde? Você está com mau pensamento ainda. Ele está esperando você entender. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu, você entendeu? Ir a Ele é buscar por Ele, para fazer o quê? Ter intimidade com Ele. Por isso ele fala assim: vinde, jantai. E os discípulos ficaram meio sem graça. Quem vai falar o quê? Ele é Jesus, Ele pagou o preço, Ele sofreu e Ele está servindo. Ele deveria ser servido. Eles deveriam estar dando comida para Ele, eles deveriam estar na disposição para ajudá-lo. Ao invés disso, Ele ainda está dando jantar. Mas por que Ele faz isso? Porque Ele quer que nós venhamos a aprender a fazer o que Ele faz, ter um coração restaurado e preparado. Por quê? Porque quando nós estamos com mágoa, quando nós estamos com raiva, nós estamos com medo, nós estamos com dúvida, nós nos sentimos traídos, nós não queremos tratar ninguém bem, principalmente a pessoa que causou. Sim ou não? Você fala o quê? Não. Eles tinham abandonado, largado os 3 anos de ensinamento, estavam perdidinhos. E Jesus podia ter falado para eles: pô, fiquei com vocês 3 anos, fiz milagre, fiz milagre, fiz milagre, fiz milagre, fiz milagre, fiz milagre, e vocês agora estão em dúvida do quê? Ele falou: não, eu vou mostrar para eles que o milagre ainda acontece e ainda existe. Eu vou mostrar para eles que o amor vence a guerra, que o impedimento não vai atrapalhar o que é promessa. Você tem promessa? Não há nada que possa atrapalhar a promessa de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. Só você pode atrapalhar. Eles puderam atrapalhar por um período. Eles subiram no barco, eles foram, fizeram, pescaram a noite inteira lá, aquela coisa toda. Eles fizeram. Mas quando eles reconhecem, tudo é restaurado. Você está preparado para ser restaurado hoje? Porque nós vamos daqui a 2 minutinhos tomar a Santa Ceia. E quando a gente fala tomar a Santa Ceia, é parar para reconhecer. Na verdade, a Santa Ceia para nós é aquele momento que alguém vai no seu ouvido e fala assim: o mestre está aí. Aí João foi na orelha de Pedro e falou: é Jesus. E ele falou: o quê? É o mestre. O que Pedro fez? Tá, então vira o barco para lá, vamos remar, quer ver se a gente chega lá. Ele fez o quê? Colocou a roupa, pulou no mar. Até logo. Mas e os peixes? Faz se quiser com os peixes. Eu prefiro Jesus do que os peixes. Eu prefiro Jesus do que o barco. Eu prefiro Jesus do que qualquer outra coisa. Será que você entende isso? Quando você entender, quando Jesus for a sua preferência,
Quando Jesus for a sua preferência, você vai virar. Você vai falar assim: ó, não espero mais nem um minuto. Não, mas tem uma reunião. Não, mas tem um trabalho. Não, mas tem um probleminha, mas tem uma enfermidade, mas tem. Você fala: olha, faz o seguinte, deixe que os mortos enterrem os mortos, porque eu estou indo para Jesus agora. Estou pulando desse barco agora. Esse barco foi um engano. Esse barco é o meu passado. Eu quero viver o meu futuro. Eu quero viver a minha realização. Eu quero viver a minha promessa. Eu quero pegar de volta o que é meu por direito e por herança. É isso que muda a história. Aqueles homens que eu falei no caminho de Emaús, eles estavam indo. Jesus falou com eles, eles sentaram, Jesus partiu o pão. Sabe o que eles fizeram? Não foram mais, voltaram. Eu estava indo, mas não vou mais não. Porque eu estava indo, porque eu estava desconsolado, desanimado, perdido. Eu não sabia o que fazer, mas eu vou voltar, porque os discípulos estão na cidade. Eu vou me juntar a eles, eu vou me fortalecer neles, eu vou me preparar neles. Eu estou com eles para ver a glória de Deus. Tem alguém para ver a glória de Deus aí? Tem alguém querendo viver a glória de Jesus Cristo através da Santa Ceia? Porque esse poder vai se manifestar sobre a sua vida, vai se manifestar sobre o seu coração. É um novo tempo de Deus para você, é uma nova unção de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus familiares. Você precisa entender: aquele caminho não é o seu, aquele barco do passado não é o seu. Deus tem coisa muito melhor para você, tem novidade de vida, coisas novas. Você fala: mas será que aconteceu coisas novas? Aconteceu, você sabe. Lá no livro de Atos começa Pedro fazendo o quê? Batizando um monte de gente no Espírito Santo, pregando para eles. Depois eles vão lá e 3.000 recebem a Jesus. Aí você fala: mano, ele desceu do barco na hora certa. Se ele fica no barco, isso não acontecia. Segundo encontro de Pedro foi na porta do templo chamada Formosa lá, que o homem pede esmola para ele. Ele disse que não tinha dinheiro, curou o homem. Entraram na igreja lá, o homem pulando e glorificando a Deus. E quando ele vai discutir o assunto lá fora, 5.000 aceitam a Jesus. Aquele barco era o barco do passado, mas agora ele estava num barco diferente, no barco do futuro. Sabe por quê? Porque a unção que estava preparada para ele era muito maior. A unção que está preparada para você é muito maior do que o teu passado, é muito melhor do que o teu passado. A prosperidade e a graça de Deus está sobre a tua vida para trazer realização, poder e vitória. Mas para isso acontecer, você vai ter que saltar do barco do passado e correr na direção de Jesus para entrar no barco do futuro, na glória, no poder, na autoridade, na realização que Ele preparou para a tua vida. Você entende isso? Se você aceita essa mudança, você reconhece essa necessidade, você não vai mais olhar para trás. Você lembra? Quando fala da mulher de Ló, diz que ela olhou, teve saudades do passado, vamos usar um termo mais comum. Ela teve saudades do passado, ficou presa ainda ao passado. Quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de... O passado não nos pertence mais. Mas eu tinha muito dinheiro no passado. Mas no futuro você pode ter muito mais ainda se você estiver na presença de Deus, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você precisa entender essa ausência de limitação ou poder de transformação que Ele preparou para você. E nós precisamos abrir o coração para ver a glória de Deus se manifestar. Então, hoje, eu deixo para você essa palavra, porque Jesus mostra que Ele começou servindo e Ele termina servindo. Ele começa desde o princípio dele lá, ele vai naquele casamento, e quando ele está no casamento, a mãe dele vai lá e fala para ele assim: filhão, acabou o vinho. Se fosse minha mãe falando comigo, eu falaria: o que eu tenho que ver com isso? Não sou vendedor de vinho, o que eu vou fazer?
não resolvo nada. Ele falou: ainda não é chegada a minha hora. Falou: mames, segura a onda aí que daqui a pouco o bicho vai pegar, se liga. Ela falou: pessoal, façam tudo que ele mandar. Ela entendeu. Ele vai fazer alguma coisa, eu não sei exatamente o que, nem a hora exata, mas ele vai fazer. Ali, ele estava numa festa porque foi convidado para ver um casamento, e ele se torna agora provedor. Ele se torna aquele que vai servir. Ele pede as talhas, enche as talhas lá de água. Quando eles vão servir, é o melhor vinho que eles tinham na época. Aí você fala assim, ele entra no ministério dele servindo, ele entra no ministério dele ajudando pessoas, sem ter nada a ver com a coisa. E quando ele está aí nos últimos dias, ele está dizendo: sentai, jantai, vem comer, que tem comida para você. Ele está dizendo para você, meu irmão, senta, janta, porque aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, tem parte comigo, tem a minha presença na sua vida. Então senta para comer, para receber, para tomar posse, para mudar, para se estabelecer, porque um novo tempo Deus prepara para você.